Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, nós trouxemos nessa noite o Bispo Pedro e a pastora Silmara. O Bispo Pedro dispensa a apresentação e a pastora Silmara também. Então vamos chamar o Bispo Pedro. Vamos aplaudir o Senhor pela vida desse homem de Deus em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Jantaram ou não? De novo, boa noite, irmãos. Bom estar com vocês aqui. Minha querida esposa veio comigo. Ela estava com compromisso, não podia vir. Ela chegou às 7 em casa, né? Eu disse, não, eu quero que você vá comigo. Minha companheira, e ela veio. Achei que o culto era às 8, né? Cheguei aqui 10 para as 8. Mas é 7h30. Amanhã eu chego no horário. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço lá da Igreja de Bebedouro, dos pastores. Bom rever o Jim, né? Mas em Angola. Aleluia, querido. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos orar, falar com o nosso Deus. Querido Pai, nós somos eternamente gratos. Não somente por aquilo que o Senhor tem feito e ainda fará por nós, mas principalmente por aquilo que Tu és. Tu és o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos dirige, que nos guia, aquele que cuida de cada um de nós, que tem as mãos sempre estendidas a nosso favor. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Por isso eu quero me render a Ti nesse momento, submeter o meu coração, as minhas vontades, meus pensamentos, palavras, ações ao Teu Espírito. Tu estás aqui já, mesmo antes de chegarmos aqui. Por isso Tu tens a primazia aqui, Senhor. Esse culto é para Ti, essa campanha é para o Senhor. Eu sei que cada irmão aqui, essa igreja tem um propósito no coração nesses 21 dias. E assim como aconteceu com Daniel, também se estabeleça nessa casa. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença se manifeste aqui, a cada dia, a cada reunião, em especial nessa noite, no coração, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, se houverem aqui enfermos, que as Tuas mãos fortes e poderosas toquem, curando de todo mal, pessoas que precisam de um milagre. Tu és a fonte de todas as coisas, Tu és a fonte do milagre, Tu és a fonte da paz, do refrigério, da libertação. Por isso, Senhor, nós confiamos em Ti e cremos que aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, também nesses 21 dias para essa igreja, Deus, já foi feito. No nome de Jesus. Ministra o meu coração e o coração de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. É o salmo mais conhecido, um dos salmos mais conhecidos na Bíblia, depois do Salmo 23, na verdade. Algumas pessoas têm um quadro, né, com esse salmo em casa, outros têm a sua Bíblia aberta na estante do Salmo 91, achando que com isso vai espantar, né, o olho gordo, a inveja, né, as opressões. Mas eu quero compartilhar com os irmãos na simplicidade da palavra, mas também naquilo que Deus tem me mostrado em relação a essa campanha. Salmo 91, verso 1 diz assim: quantos aqui estão passando por lutas e têm sentido o coração angustiado nesses dias? Deixa eu ver, dá um sinalzinho com as mãos. Outra pergunta que eu vou fazer: quantos aqui estão passando por enfermidades nesses dias? Alguns vieram para cá até sentindo dores, sentindo um problema na saúde. Quantos creem que Deus já está aqui? Aonde o Senhor está, sempre alguma coisa muito especial acontece. O oprimido é liberto, o enfermo é curado, aqueles que estão aflitos, o coração aflito recebe paz. Isso não será diferente nessa noite. Não porque eu estou aqui, mas porque Ele está aqui. Amém? Ele é a fonte de todas as coisas. O salmista, ele diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa
à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará. E ele começa a falar aqui, o salmista, de várias coisas que Deus faz na vida do homem que confia nele. Mas o segredo está no versículo 1, que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Essa é a campanha de Daniel, e quando eu estava meditando na vida de Daniel, por que Daniel alcançou tantas vitórias, né, em especial nesses 21 dias de jejum? Ao ponto, né, do Senhor se manifestar a ele e dizer assim, homem muito amado. Em vários momentos do livro de Daniel, você vê Deus se dirigindo a Daniel como um homem muito amado, um homem precioso, um homem que era querido por Deus, era cuidado por Deus. O que levou esse homem a enfrentar tantos desafios e vencer todos? O que levou esse homem a não negar o nome do Senhor e por isso receber a punição, né, a quebrar uma lei estabelecida pelo rei e ser jogado na cova dos leões? A Bíblia diz que o rei o joga na cova dos leões e sela com o selo do rei, né, a pedra que fechava o buraco da cova, para que não houvesse possibilidade de alguém, né, remover a pedra e tirar Daniel lá da cova dos leões. E quando se costumava fazer isso, deixava os leões muitos dias sem comer, né? Assim que se jogava a pessoa, não dava tempo nem da pessoa cair no fundo da cova e já era devorado pelos leões. E o rei, por amar Daniel, por gostar dele, ele fica apreensivo a noite toda. Quem sabe o Deus que Daniel serve possa livrá-lo da boca dos leões, pensava o rei. E pela manhã ele vai todo, né, preocupado e pergunta, Daniel, será porventura que o Deus que você serve te livrou? E Daniel responde lá de dentro da cova dos leões. Por que esse homem passou a noite com os leões famintos e os leões, nenhum deles o tocou? Por que será? Por que esse homem jejua 21 dias, inspirado por Deus, dirigido por Deus? Ele não desiste no 14º dia, no 20º dia, mas ele vai até o 21º dia. Por que esse homem era tão especial? E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Eu sei que essa campanha é uma campanha de oração, de jejum, uma campanha de consagração, de busca de Deus. Eu estava ali durante o louvor meditando, pensando nesse texto. O segredo está na simplicidade de cumprir os princípios de Deus. Não é inventar coisas, não é fazer coisas mirabolantes, não é, né, fazer coisas que vão além das tuas forças, mas simplesmente obedecer o que a palavra fala. Ou seja, é afinar o teu coração com o coração de Deus. É alinhar a tua vontade com a vontade de Deus. Por isso que Provérbios capítulo 3 diz, olha, reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Tem que haver sensibilidade de reconhecer Deus nas coisas. Tem que ter sensibilidade para reconhecer o cuidado de Deus, a provisão de Deus nas pequenas coisas, nos pequenos sinais. E o salmista ele fala de uma lista de bênçãos provenientes, né, desse primeiro versículo. Ele diz, olha, né, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Né, Deus ele vai te guardar, te sustentar com as suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. A serpente, você pisará a serpente, ela não vai te fazer nada. Né? Então ele dá uma infinidade de promessas aqui. Mas justamente baseado no versículo 1. Esse é o segredo. Fala para o teu irmão, fala, esse é o segredo. Ele diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Fala de segredo, fala de um lugar secreto, fala de desenvolver um relacionamento de profundidade com Deus. O que vai diferenciar. Esses dias eu estava falando para minha esposa, e eu conversando com ela, depois indo para a igreja, orando, falando com Deus também, dizendo assim, Deus, eu não te peço nada material. Dificilmente nas minhas orações você me vê pedindo dinheiro, pedindo casa, pedindo isso, aquilo.
né? Eu simplesmente adoro o Senhor, eu louvo a Deus pelo amor que Ele tem por mim, né? Oro pela igreja para que Deus cuide do povo e nos dirija dentro da vontade, do propósito dEle. Dificilmente eu peço alguma coisa para mim, porque eu sempre, desde quando eu me converti, muito agora que estou envelhecendo e amadurecendo, né? Eu sempre criei e creio que quando você faz a vontade de Deus, Deus cuida de você. Deus supre as tuas necessidades. Enquanto você faz a vontade de Deus, Deus cuida de tudo aquilo que é teu. Deus cuida dos teus sonhos, Deus cuida da tua saúde, Deus cuida dos teus projetos, Deus cuida da tua família, dos teus filhos. Eu vou morrendo crendo assim, vou morrer crendo assim se Jesus não voltar. E se voltar, vou subir crendo dessa forma. Que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, é o Deus que quer nos levar muito além de frequentarmos uma igreja, de termos uma Bíblia, de orarmos, de dizermos que nós somos evangélicos ou não. Que temos uma religião. O Deus da Bíblia é o Deus que nos leva e que nos desafia e nos chama a experimentar um nível de comunhão com Ele ainda não experimentado. Interessante que no livro de Isaías 45, verso 3, o Senhor diz assim, olha, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor e não há outro. Então ele fala de tesouros e riquezas escondidas e encobertas. Dá a impressão que Deus escondeu as coisas mais preciosas e valiosas num lugar secreto, onde você e eu somos desafiados a encontrar. Existem coisas tão preciosas, e Daniel experimentou, que só são desfrutadas por aquelas pessoas que descobrem esse caminho da intimidade com Deus. Onde você não se prende mais a simplesmente se conformar e vir à igreja, você tem que vir, isso é bíblico. Né? Não se prende mais ao fato de você, né, se relacionar bem com o irmão, ao fato de você ter uma religião, não, isso é muito pouco. Se eu e você queremos experimentar o que Daniel experimentou, nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Perceber a ação de Deus, voltar a nossa vida, o nosso coração, os nossos sonhos para Ele. Hoje eu estava orando com uma pessoa que não é da igreja, eu disse para ela assim, olha, ela falou durante uns 45 minutos sobre a situação dela caótica, humanamente eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, Deus, como é que pode uma pessoa experimentar tanta derrota, tanta turbulência, né, numa vida inteira, numa vida só, né, poderia ter outras vidas para experimentar tanta luta. Ele olhou para mim com o olho cheio de lágrimas e disse, pastor, eu não sei o que faço. Eu disse para ele, nem eu, também não sei, mas eu conheço alguém que sabe, e eu não vou falar nada. A única coisa que eu falei para ele em 45 minutos foi, mas eu conheço quem sabe, e eu vou fazer uma oração para ele, e ele vai mudar a tua vida. Você crê? Ele olhou assustado para mim assim, ele disse, olha, eu estou aqui, já arrisquei tudo, eu creio. Eu disse, então nós vamos orar. Eu fiz uma oração lá de 2 minutinhos, eu disse, Deus, eu não posso fazer, nem Ele pode, porque é tanta coisa, tanta dificuldade, mas eu sei que o Senhor é o único, por isso eu estou orando. Eu entrego esse homem nas tuas mãos, que a partir de agora, tudo aquilo que está enrolado se desenrole, aquilo que está fechado se abra, para que ele reconheça que existe um Deus que o ama, que está olhando da eternidade para ele. Eu disse amém, disse para ele assim, você volta a próxima vez para me contar. Ele falou, eu vou voltar, pastor. Eu disse, você volta e me conte o que Deus fez na tua vida. Simples assim, simples assim. Ora, se você conhece a Deus em profundidade, você não vai duvidar do que Ele pode fazer. Você conhece muito bem os teus limites, como Daniel conhecia, mas também você conhece o Deus que você serve. E quando você alinha a tua vontade, você tem a coragem de dizer, Deus, a minha vontade é essa, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Senhor, os meus sonhos, os meus projetos são esses, mas não seja feito os meus sonhos, os meus projetos, mas os teus para mim. Quando você começa a confiar em Deus nessa dimensão de entregar tudo para Ele, entregar o teu amanhã, o teu futuro, a tua família, o teu ministério, a tua saúde, tudo nas mãos dEle. Né? Quando você chega nesse nível de entrega, você começou a experimentar e descobrir os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Amém, irmãos? Pastor, o que Daniel fez de tão especial que tornou esse homem
um homem tão lembrado na Bíblia, um homem tão amado, tão cuidado por Deus, tão protegido, ao ponto de Deus fechar a boca dos leões, para que os leões não o devorassem. Existem algumas coisas, irmãos. Olha só o que ele diz lá no capítulo 4. Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Nabucodonosor tem um sonho e chamam Daniel para interpretar esse sonho. E Daniel interpreta, mas o que eu gostaria de enfatizar é isso. Ele diz assim, verso 25, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Dar-te-ão a comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa das árvores, com as suas raízes, e o teu reino tornará a ser teu, depois que tiver desconhecido que o céu domina. Uma das coisas que havia em Daniel, que eu e você precisamos descobrir, é o segredo de alinhar o nosso coração com o coração de Deus, a nossa vontade com a vontade de Deus. Nós queremos que Deus faça aquilo que nós desejamos e almejamos. E muitas vezes falta em nós confiança e comunhão de acreditarmos que Deus, Ele faz como Ele quer e da maneira adequada, necessária. É como eu planejar uma viagem daqui para uma cidade, ir lá no Google e traçar o mapa ou colocar no GPS e de repente Deus muda a sua rota. Talvez você vai chegar no mesmo lugar, mas usando o caminho diferente, não como você planejou. E a pior coisa é quando você pega um caminho desconhecido. Meu Deus, quando você está numa estrada desconhecida, você não tem noção se você está indo certo ou não. Assim tem que ser a vida cristã, meu irmão. Daniel disse para o rei, olha, você precisa entender que não é o teu reinado, que não é o teu governo, Deus quer te ensinar e vai te ensinar. Você vai pastar no jardim do palácio, como um animal, até você entender que o céu governa. Que quem comanda não é você. Se você quer que comandar a sua vida, você é responsável por ela. Mas se você tem a confiança de entregar a tua vida para o Senhor, ao comando dele, então a responsabilidade é dele, da tua vida. Amém, meu irmão? Agora a questão é, você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de entregar a tua família, os teus filhos, que às vezes é motivo de tanta preocupação para ele? Senhor, faz o que o Senhor quer. Eu gostaria muito que isso fosse feito assim, assim, assim. Porém, o Senhor tem a primazia, o Senhor sabe todas as coisas. É entregar, irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5. Confia nele e ele tudo fará. Entrega. Entrega fala de você dispor o coração e colocar nas mãos dele, confiando que ele vai cuidar. Amém, meu irmão? Reconhece Deus nos teus caminhos e ele vai endireitar as tuas veredas. Aquilo que está torto, ele endireita. Interessante que um dos 2 ladrões que foram crucificados, um à direita, outro à esquerda de Jesus, todos eles tinham vivido uma vida torta, um caminho tenebroso, praticado todo tipo de atrocidade. Um deles blasfemava, não reconhecia que aquele que estava crucificado entre eles era o Filho de Deus, por isso morreu na perdição. Mas o outro não, o outro diz, rapaz, nós ainda fizemos coisas erradas e somos merecedores desse castigo, mas esse aí é justo, não fez nada. E virando para Jesus, ele diz, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão reconheceu o Senhor nos seus caminhos. E Deus endireitou tudo aquilo que estava torto. No último instante, no último fôlego de vida, Deus endireitou a vida daquele homem. E hoje, daqui a pouco, quando nós formos arrebatados, você vai ter a surpresa maravilhosa de perguntar para Jesus, quem que é o ladrão aí que foi salvo no soar do gongo? E diz, esse aí, vestido de branco, que está aqui na glória. Depois de ter feito tanta coisa errada, ele reconheceu Deus no seu caminho. E Deus endireitou as suas veredas. Amém, meu irmão? Daniel era um homem amado e protegido por Deus, porque descobriu coisas tão preciosas, tesouros escondidos e riquezas encobertas, que a igreja precisa descobrir nesses últimos tempos. Pastor, o que eu preciso fazer para isso acontecer? Simples.
estava conversando com um pastor hoje lá em Bebedouro, ele estava dizendo assim, olha, eu não quero fazer parte daquela geração que morreu no deserto, sem ver a terra, o cumprimento da promessa. Somente Josué e Caleb, aquela nova geração, entraram na terra daqueles que saíram do Egito. Só Josué e Caleb entraram na terra de Canaã, viram o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Nós podemos crer na promessa, profetizar aquilo que Deus vai fazer, porém, corremos o risco de não desfrutarmos daquilo, e uma nova geração se levantar para desfrutar. Por quê? Simples. Porque nós não nos voltamos a conhecer em profundidade Deus e saber o que existe no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo fala lugar de intimidade, lugar de comunhão. Lugar onde a religião não atinge. Lugar onde a preocupação não pode te tirar a paz. Mas um lugar que você vai sentir o aconchego, a proteção, o amor e o cuidado do Senhor. E ver o tanto que Ele se preocupa com a tua vida. Nos mínimos detalhes. Amém, meu irmão? Ele diz, olha, ô Nabucodonosor, você vai comer a grama até que você entenda que é o céu que governa, até você entender o alinhamento do céu com a terra. O governo vem de cima para baixo, não vai de baixo para cima. Nós podemos orar e buscar o Senhor, mas a direção é dele, o governo é dele, a autoridade é dele, o poder é dele, a glória é dele, tudo é dele. Amém, meu irmão? Tudo que é teu você cuida, tudo aquilo que é dele, ele cuida. Desde que você tenha a coragem e a fé de entregar nas mãos dele. Daniel passa pela cova dos leões simplesmente por ter tomado uma postura que todos poderiam ter tomado na época, mas não tomaram, e que hoje nós precisamos também. A Bíblia diz que Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ou seja, Daniel determinou no coração não se contaminar com os valores daquele reino, com a conduta daquele povo. Todos podem fazer, mas eu não vou fazer. Todos estão caminhando num sistema, mas eu não preciso caminhar nesse sistema. E nós vamos entender isso, meu irmão, que o céu governa e que a nossa pátria é de lá. Você mora aqui no mundo, você habita aqui, você tem família aqui, você trabalha aqui, mas a tua origem é de lá. Você veio de lá, do coração de Deus, e você tem na tua vida a divina semente, como diz o apóstolo Paulo. Então nós não podemos viver nesse mundo como se fôssemos ficar aqui para sempre. Não. Eu estou aqui como peregrino, como diz o apóstolo Pedro, peregrino e forasteiro em terra estranha. E quem já esteve numa terra estranha sabe a dificuldade que é. Principalmente numa terra onde você não fala a língua. Né? Você tem preocupação em comer alguma coisa, você não sabe o sabor daquilo, se aquilo vai te fazer bem ou não. E normalmente desarruma o intestino da gente, porque você não está acostumado com a comida. É o clima e as pessoas, você não sabe quem é quem, você não sabe o que a pessoa está falando, se está falando de você ou não, se está planejando alguma coisa contra você ou não. Você não sabe no aeroporto se vão te deixar entrar no país ou não. Apesar de ter o visto, a pessoa pode ali te bloquear. E aí você tem que voltar. E por que então nós vivemos nesse mundo achando que a nossa vida é governada, é dirigida nesse mundo, é conduzida por esse mundo, né? E vai ficar assim? Não. Existe um Deus que nos ama, que é o Senhor da nossa vida, que quer ser aquele que vai governar você, direcionar você, e grandes coisas Ele tem para realizar na tua vida. Pensamentos de paz, diz o Senhor, que tem a vosso respeito e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quantos aqui querem uma vida abençoada? Você acha que Deus não quer? Muito mais do que você, Ele quer. Mas é preciso você descobrir esse segredo, estar na intimidade com Ele, no relacionamento profundo e íntimo com Ele. Não é se limitar simplesmente a culto, né, e a vir às reuniões, não. Mas desenvolver um relacionamento de intimidade na palavra, em oração, em busca com o Senhor. Daniel, ele resolve não se contaminar com as iguarias do rei. Pergunta para o teu irmão, fala assim, que comida você tem comido neste mundo? Você tem comido o lixo que esse mundo oferece? Não é verdade, irmãos? Você liga a TV, tem muita coisa boa, mas tem uma lixaiada ali, tem muito crente comendo aquilo. Né? Você liga a internet é um universo de informação, de bênção, de conhecimento, mas é uma lixaiada que a internet também, se você não souber usar, te oferece. E tem muito cristão comendo daquilo.
Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Outra coisa, versículo 17 do capítulo 1, diz que Daniel, versículo 17, ora, esses 4 jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Nós somos bons para interpretarmos a vida das pessoas e analisarmos a vida das pessoas, mas temos dificuldade de interpretar o que Deus nos fala. E Deus sempre nos fala, para quem está em comunhão e intimidade com Deus, não existe mero acaso. Tudo tem a mão de Deus. Às vezes um sonho que você tem, às vezes Deus te mostra alguma coisa, mas na correria você acha que é coisa da sua mente. Isso, deixa isso para lá. Não, é percepção espiritual, meu irmão. O Espírito Santo habita em você. Daniel era um homem que tinha visões e interpretações. Era um homem que estava sensível ao que Deus fazia. Amém, amados? Deus está dirigindo os acontecimentos e é necessário eu e você termos percepção de por que Ele está fazendo aquilo. O que Deus quer me mostrar com isso. O que Ele quis dizer com aquilo que a pessoa me disse. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, as palavras que eu prego, normalmente, quando eu vou orar e busco a Deus, Ele fala comigo sim, mas Ele fala comigo. Ele não fala aquilo que eu devo pregar para a igreja. Porque eu me alimento, eu estou me alimentando do Senhor. Eu não leio a Bíblia preocupado com, Deus, fala, o que o Senhor quer que eu fale para a igreja? Não. Eu leio a Bíblia preocupado com o que Deus quer falar comigo. Para me fortalecer e me direcionar. As palavras que Deus me dá, Ele me dá durante o dia. Quando eu estou caminhando, andando de carro, estou aconselhando alguém está conversando comigo, eu estou sensível, percebendo, né, o que Deus está falando comigo naquela situação. E Deus sempre fala conosco, irmãos. Amém, querido? Se você entender o que eu estou falando para você hoje aqui, você vai perceber Deus te mostrando, né, aonde Ele quer te levar. Os segredos simples, mas valiosos do coração de Deus. Amém, meu irmão? Vamos lá passear um pouco aqui na Bíblia, no livro de Daniel. Continua aí lá no capítulo 5, verso 11. Verso 10 diz: a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria. Era um homem que tinha o Espírito Santo. Que tinha alguma coisa em Daniel que diferenciava ele. Havia uma luz nele. E a Bíblia diz que nós somos luz que devemos brilhar no meio das trevas. Tem que haver alguma coisa em você diferente. Você não é mais um. Você é alguém que a luz de Deus precisa brilhar. Alguém que quando você conversa, a pessoa fala: puxa, tem alguma coisa diferente nessa pessoa aí. O que está acontecendo? Fala para o teu irmão, fala: você está nesse mundo para refletir a glória de Deus. É a luz brilhando no meio das trevas. Esse é o diferencial. Luz no meio das trevas. Inteligência. Quantos aqui são inteligentes, diga amém. Continuando aí, lá no versículo 6. Distinguiu-se destes presidentes e sátrapas, porque ele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecer sobre todo o seu reino. Havia nele um espírito excelente, o coração daquele homem era tremendo.
Versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Amém, irmãos? Verso 10, na parte B do versículo. No seu quarto, Daniel, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel era um homem de oração. Era um homem de oração. Um homem que estava continuamente orando, falando com Deus. Versículo capítulo 8, verso 18. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. Daniel era um homem que tinha visões de Deus e não tinha dificuldade de render aos pés do Senhor. Verso 20 do capítulo 9. Falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Daniel era um homem que orava, um homem que confessava o seu próprio pecado e o pecado do seu povo. Verso 23, no princípio das tuas súplicas saiu ordem, e eu vim para te declarar, Daniel, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa, entende a visão. Amém, queridos? E dentre outras características maravilhosas que havia em Daniel, que fazia desse homem um homem diferente, um homem especial. Hoje, pastor, quais são os tesouros para a minha vida hoje cotidiana, escondidos e riquezas encobertas, que eu vou só descobrir na intimidade com Ele, no esconderijo do Altíssimo? Quer ver uma coisa? A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. O que nós fazemos? Mais feliz é receber do que dar. Quem recebe é abençoado, né? Quem dá, não, perde. Quem dá, fica com menos, quem recebe, fica com mais. Está fora do princípio. Quando você está no esconderijo do Altíssimo, você descobre alguns tesouros preciosos, algumas riquezas encobertas. São coisas simples, mas são tão preciosas, se você colocar em prática, a tua vida muda. Tempos atrás chegou uma pessoa embebedora e disse, olha, puxa vida, nós fizemos o culto lá, o culto na ceia, cada um leva um presentinho para o outro, tal, um bombom, alguma coisa, uma bala, e uma pessoa foi lá, minha esposa levou um presente para 2 pessoas, né, exagerado, levou para 2 ou 3, e ela recebeu acho que 2 ou 3 presentes de outras pessoas, e essa irmã chegou e falou assim, nossa, pastor, você recebeu 3, eu não recebi nada. E a minha esposa, com toda a calma que lhe é peculiar, disse, o que você deu? Eu disse, nada. Ela disse, muito bem, né? Você não deu nada, por isso não recebeu nada. E nós começamos a analisar a vida daquela pessoa nunca tem o que precisa. Por quê? Porque não entende, né? Não coloca em prática, não usufrui, não usa esse tesouro precioso, não descobriu ainda. Simples. Deus revelou as coisas tremendas, profundas aos simples e ocultou aos sábios, que é o segredo de dar, prazer de dar, prazer de doar, de abençoar o outro. Quando você abençoa alguém, você está quebrando aquele egoísmo peculiar do coração do homem, de querer tudo para si. Eu sou o centro das coisas. Eu não sou, eu sou simplesmente o canal. Deus usa a minha vida, me abençoa para que essa bênção atinja o outro. Fala para o teu irmão, fala, você é o canal. Deus te criou como abençoador. Você vê lá em Gênesis capítulo 12, Deus diz para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Seja uma bênção na vida das pessoas. Não espere ser abençoado. Não espere receber, aprenda a dar no reino. Aprenda a ajudar, aprenda a contribuir, aprenda, né, a estender a mão para o aflito. Aprende, meu irmão. Esses dias nós saímos nas nossas férias, na nossa semana de lua de mel, né? Fizemos 25 anos de casados, dia 4, algumas pessoas aqui foram, e nós fomos viajar depois de uma semana, ficamos fora, e chegamos num hotel que nós ficamos há 25 anos atrás. Ficamos num outro apartamento, mas
fomos saber a história do hotel, e Deus começou a falar conosco. Você precisa estar sensível, porque Deus fala e mostra os tesouros dele aonde você menos espera. E esse hotel foi construído sobre uma laje de uma montanha. Quer dizer, não precisou de alicerce, já tinha lá uma pedra, e o hotel foi construído em cima daquilo. E Deus já começou a falar conosco. O teu casamento chegou aos 25 anos, porque eu sou o teu alicerce, senão você não teria conseguido. Eu fui perguntar, nós fomos perguntar fomos lá atrás ver o pavilhão, né, o bloco, quando nós ficamos do hotel, há 25 anos atrás, estava todo em reforma. Falei, puxa, e foi uma palavra que Deus nos deu nessas bodas, que Deus ia trazer algo novo, né? E fomos perguntar pro recepcionista do número do apartamento de 25 anos atrás. Ele disse, olha, está em reforma, mas a reforma começou de cima para baixo. Pode ir lá no último andar, o apartamento que vocês ficaram está lá, prontinho. E nós fomos lá, não estava ocupado, estava vazio, mas estava lindo o apartamento, novinho. E Deus falou conosco, a minha reforma começa de cima para baixo. Eu começo a tocar no coração dos líderes, dos maridos, para atingir as esposas, atingir os filhos. Toco no coração e restauro a vida do líder, para que todos os liderados sejam atingidos, restaurados. E Deus começou a falar conosco nessa semana. E um dia minha esposa, tomando café da manhã, ela foi ligar uma máquina lá para aquecer o pão, e a luz não estava acesa, ela não conseguiu enxergar a luz acesa. Ela perguntou para... E o povo do sul é muito educado. A máquina não está funcionando. A garçonete diz assim, tá vendo que está ligado aí? E saiu. Fiquei sabendo depois, não vi, né? Ainda bem que não vi. A minha esposa, depois eu vi ela preparando lá um envelopinho, depois um livrinho de oração do Bispo Zezinho dentro, um versículo, um brinquinho, uma coisa lá. E eu falei, o que você vai fazer? Eu falei, vou dar um presente para alguém. Naturalmente falando, nós poderíamos ter chegado no gerente e dizer o seguinte, e dito o seguinte, olha, aquela mulher nos maltratou, fez assim, 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 com certeza ela ia ser punida. Mas a minha esposa foi lá, e eu tomando um café, ela levantou, foi lá no cantinho, fez assim para a mulher com a cara fechada. Vem cá, 2 dias depois, deixa eu te dar um presente. Queria dizer que Jesus te ama muito, que aquilo que você faz aqui é muito precioso, o teu trabalho é importante aqui, né? A maneira como você serve as pessoas. Então eu queria te agradecer, dizer que Jesus te ama, você é importante. A mulher começou a chorar. E eu tomando café só de canto de olho observando. E ela falando com a mulher falou assim, olha, eu estou passando uma das maiores dificuldades da minha vida nesse momento. Ou seja, a mulher estava cheia de luta em casa, e aquilo estava extravasando nela, né? E quem sofreu foi a minha esposa, seu maltrato. Eu estou passando muita dificuldade. Minha esposa, vou orar com você, filho. Colocou a mão sobre os ombros dela, e chegou uma outra garçonete, eu tomando café, o restaurante cheio, e ela orando com as duas ali no canto, e falando, e a mulher chorando, chorando, chorando. Isso é, eu não estou dizendo que ela está aqui não, se ela não tivesse eu falaria do mesmo jeito. Isso é a atitude de quem descobriu os tesouros e as riquezas de Deus. Que se alguém te ferir uma face, você deve dar outra. Que você não tem que pagar, como diz Romanos, capítulo 12, você não tem que pagar mal por mal, mas vence o mal com o bem. Simples. É que nós complicamos, a vida cristã, as coisas de Deus são simples, mas nós complicamos e queremos um resultado bom. Cumpra a simplicidade da palavra, observe a simplicidade da palavra. Esse jejum é para isso, é para mortificar a nossa carne e nos tornar sensíveis a Deus. E enxergarmos que lá no esconderijo do Altíssimo, num lugar de intimidade, nós vamos descobrir as coisas mais simples, mas tão preciosas, que trazem grandes resultados na nossa vida. Daqui a pouco ela foi, tirou a bolsa dela, que ela estava carregando, tirou as coisas dentro da bolsa, a bolsa nova dela, chegou lá fora, falou assim para o jardineiro, o senhor tem esposa? Tem, dá essa bolsa para ela de presente. E diz que Jesus ama ela. Preparei alguns quitutes para o senhor comer aqui, as coisinhas, o senhor tomar um lanchinho da tarde. O velhinho lá com a carriola cheia de lixo parou, encheu o olho de lágrimas e disse, foi a coisa melhor que me aconteceu nesses últimos tempos. Você acha que essas duas pessoas experimentaram o amor de Deus? Não. Fala para o teu irmão, fala, o mundo está carente de amor. E você tem a plenitude do amor na tua vida, sabia disso? Deus, o amor não vem de Deus, o amor é Deus, você tem Deus na tua vida. Por que então complicar? Somos matemáticos, né? Gostamos de fazer contas. Deus não é matemático, irmãos. Deus é Senhor do céu e da terra. E às vezes ele infringe as leis da gravidade, ele quebra os cálculos matemáticos, simplesmente porque ele é Deus, para mostrar para você que funciona de maneira diferente.
Quando você está perto dele, você entende que é diferente, irmãos. É diferente. Esses dias atrás, minha esposa conversando, eu cheguei em casa, cheguei pelo fundo, escutei a conversa na sala, daqui a pouco escutei um barulho assim. Fiz um barulho na mesa e ela falou, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu estou te falando como mãe agora, porque não sei o que, a mulher é mais velha que ela. Falando como mãe, eu falei, o negócio está pegando, saí de fininho, fui lá para o meu quarto, fechei a porta, fiquei lá, ficou lá, até 9 horas da noite. E ela estava falando para a mulher, você tem que aprender a amar seu marido, parar de reclamar dele. Chega disso, estou cansado, e falou um monte, irmãos. E falou para ela no final assim, se você não quiser mais olhar para minha cara na hora, mas eu falei para você o que Deus mandou falar. A pessoa falou, não, eu amo você, pastor, obrigado por ter falado tudo isso, eu não sei se eu vou lá, vai dar conta assim. Vai lá e faz isso, e deu um presentinho para ela. No outro dia a mulher ligou e disse, olha, estava tudo amarrado na minha vida. Estava com enfermidade em casa, os negócios da empresa não iam. Eu cheguei em casa, lembrei da tua palavra e comecei a praticar tudo. Chamei meu marido, minha filha, conversei, dei um presentinho para ele, disse que amava. No outro dia de manhã ele até me chamou de linda. E a filha melhorou da saúde, chegou no trabalho, aquele que estava preso desenrolou, irmãos. Ela ligou toda feliz para falar e disse para ela assim, pode bater mais, né? Agora era simples, era só fazer o que a Bíblia diz. E a pessoa fica procurando argumento da sua justiça própria, não porque se fizer, não, faz o que a Bíblia diz, ora. Demonstra amor, estenda a mão, dê, ajude. Jesus diz, olha, ame a Deus sobre todas as coisas, e um novo mandamento vos dou, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama você, cuide de você, ame o teu próximo, aquele que te perturba. Como que você não vai conseguir amar o teu marido, que às vezes não é aquilo que você pensava, que você sonhava, mas ame, foi o marido que Deus te deu, ame a sua esposa, ame os teus filhos, ama meus filhos, não interessa, Deus te deu o teu filho, o ame assim. Quem foi na boda viu meu filho testemunhando quantas vezes eu entristeci o meu pai, eu pedia perdão, ele me perdoava, confiava em mim, eu quebrava confiança, ele confiava em mim, eu quebrava confiança, ele confiava em mim. E hoje ele está lá na festa do peão com a Jocum, faz 10 dias, com o pessoal da Jocum evangelizando. Ele sempre teve um sonho de ir na festa do peão. Esse dia ele me ligou e disse, pai, não vem aqui não, isso aqui é uma porcaria. Isso aqui é um antro de perdição. A melhor coisa que está acontecendo aqui, sabe o que é, pai? É quando eu estou vendo as pessoas, quando eu falo de Jesus, as pessoas começam a chorar e entregar a vida para Jesus. Isso é tão bonito ver, pai. Coisa simples, irmãos. De confiar, de fazer a tua parte. Às vezes nós complicamos as coisas. Fala para o teu irmão, fala, você é complicado. Jesus é simples. Deus é simples. Basta você buscá-lo, ter intimidade com Ele, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Aonde você vai e eu vamos encontrar descanso, irmãos? Na sombra dEle. Jesus diz, olha, lá em 11:28 de Mateus, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e encontrareis descanso para a vossa alma. E a gente fica resistindo, né? Busca ajuda aqui, ajuda lá, ajuda aquilo outro. Meu Deus. Princípio simples. Quer ver uma coisa? Você quer desfrutar do melhor de Deus nessa terra? Pare de reclamar da vida. Pastor, está uma crise. Que tem crise, irmão? Pastor, está uma crise, não está vendendo nada. Esse dia chegou um empresário lá na igreja e disse, pastor, eu tem uma loja lá no centro da cidade e tal. Estou querendo abrir uma filial no shopping, o que o senhor acha? A crise está brava, está difícil. Eu falei assim, ué, você depende de crise? Você depende de Cristo, você é fiel com Deus, sou. Então vai lá e abra, está tendo oportunidade, abra. Fomos na inauguração, acorda o Dia dos Pais na loja dele. E está vendendo. Um homem que alguns anos atrás chegou destruído. E que abriu uma nova loja no meio da crise. Você sabia que as pessoas enriquecem mais no momento de crise? Sabia? Aqueles que estão sensíveis e aproveitam as oportunidades. Agora quem está... Amém, querido? Eu estava falando esses dias atrás que
Existem algumas palavrinhas que tornam a nossa vida mais fácil, mais leve. Que muitas vezes nós não... Às vezes nós fazemos caminhada de manhã cedo, nós passamos perto das pessoas, minha esposa, bom dia! E a pessoa... E ela toda assim, olha, meu bem, a pessoa não responde. Eu disse, não tem problema. Você desejou um bom dia, porque para você é um bom dia. Se ela não quis aceitar, o problema dela. Mas existem algumas palavrinhas que tornam a nossa vida mais fácil, mais leve. Bom dia, tudo bem? Como vai? A família está boa? Me desculpe, por favor. Viu, marido? Vai pedir alguma coisa para a esposa? Bem, por favor, você pode me trazer isso? Bem, traz isso para mim. Ah, é? Você vai complicar a tua vida. Estava ouvindo esses dias alguém dizendo o seguinte, numa palestra, né? Eu vi na internet. Olha, a mulher, ela é a única que desobedece falando sim para o marido. Sabia disso? Bem, eu vou comprar, nós vamos para... Estava indeciso se eu ia para a praia ou se eu ia, né, pro, sei lá, pro hotel fazenda. A mulher fala assim, bem, você que sabe. O que você decidir eu faço, estou junto. Atitude sim, né? Obedecer, sou obediente. Apesar de que no campo lá, agora é calor, tem muito mosquito, perigoso mosquito da dengue, a gente fica doente lá e tal. E a praia agora está vazia, um momento gostoso. Então você quer ir para a praia? Não, bem, quero aonde você quiser. Choveu esses dias, talvez esteja barro lá na fazenda, a gente vai ficar trancado lá no quarto, mas está tudo bem, eu faço o que você achar melhor. Ah, então vamos para a praia. Tá vendo? Desobedeceu o marido dizendo sim. Bem, precisa comprar televisão. E ela vai ficar todo dia, cedo da tarde, noite. A televisão está queimada. Precisa comprar televisão, precisa comprar televisão. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai embirrar com você e diz, televisão vou comprar o ano que vem, se tiver dinheiro. Quer assistir, vai assistir na tua mãe. Aí se ela chega em casa, ele chega em casa, ela prepara um jantar bonito, bota umas pétalas de rosa na cama, né? Trata o marido com carinho, faz um belo jantar para ele. Você pode ficar tranquilo, ele vai amanhecer sorrindo, parece que viu o passarinho verde. E quando ele estiver sorrindo, ela vai dizer assim, bem, será que dá para a gente comprar aquela televisão? Claro, amor, é agora. As coisas simples, as palavrinhas que tornam a vida mais simples, mais leve. Por favor, me desculpe, me perdoe. Então uma frase que esses dias eu li, gostei muito, queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui, anotei aqui na minha Bíblia. Diz assim, os inimigos que não perdoamos, dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Tem gente que não dorme. Ó, fez para mim uma vez só, não perdoa. Vai morrer, com a boca aberta, cheia de dente, mas não vai perdoar. Pior, vai morrer e vai para um lugar longe da presença de Deus. E todo dia leva a pessoa para a cama, vai ficar te perturbando, aquela pessoa que te prejudicou, te maltratou. Você acha que prejudicou minha esposa? Ficamos tranquilos, ficamos bem no hotel, 2 dias foi lá e presenteou. A mulher não era inimiga dela, a mulher maltratou porque não estava bem. Perdoe. O jejum é bom, né, que quebra a nossa carne, mas quando você descobre os segredos de Deus, você descobre, né, o caminho das pedras, perdão liberta, perdão abre portas, perdão cura, irmãos. Perdão torna a vida da gente mais leve. Quando você perdoa, eu posso não sentir, mas eu perdoo. Pastor, mas eu lembro daquilo todo dia. Toda vez que você lembrar, ora e fala, Deus, eu já perdoei em nome de Jesus. Libera perdão, meu irmão. Senão aquilo vai ficar, aqueles inimigos que você não perdoa, vai ficar te perturbando durante as tuas noites de sono. Amém, querido? Fala para o teu irmão, fala simples assim. Por que complicar? Não é verdade? Por que complicar?
Casais se separam, famílias se desfacelam por falta de perdão. Não consegue perdoar. Não consegue falar bem do outro. Só reclama da vida. Você já viu aquela visão que crente é pidoncho? Crente só pede. Vai lá na prefeitura, ô, doutor, prefeito, pode me dar isso, pode me dar aquilo, pode me dar aquilo outro. Estou dizendo que você não pode pedir. Mas você precisa aprender essa verdade, que você tem, o tesouro que você tem, é mais precioso que qualquer ouro do mundo. É Jesus. Tudo que você precisa, você já tem. Você tem Ele. Se já foram pedir só foi a gente fazer aproximar do prefeito, foram pedir uma coisa para o prefeito lá em Vedor no meu nome. O pastor Pedro mandou pedir para você. Ele mandou o assessor ligar para mim. Eu disse, diga para ele que eu estou à disposição para abençoá-lo. Que não foi eu que pedi. Se um dia eu pedir alguma coisa para ele, vai ser via você. Eu não vou usar ninguém para pedir nada para ele. Porque as pessoas vivem, é simples, irmãos. O Deus que nós servimos é a fonte de tudo. Está precisando de uma coisa, pede para Ele. Ele sabe da tua necessidade. Antes mesmo que haja palavra na tua boca, Ele conhece, Ele sabe, Ele vai te dar. Mas precisa você estar no esconderijo do Altíssimo. Amém? Então fala, o Senhor te desafia a alinhar o teu coração com o coração dele. E na simplicidade dos seus mandamentos, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Amém, querido? Aleluia. Tempos atrás, Deus falou comigo, chega na igreja e abraça fulano de tal que vai estar em tal lugar, na igreja, sentado em tal lugar. Eu cheguei de um culto da manhã, não estava naquele lugar. Cheguei de noite, ele estava lá. Eu disse, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deus mandou te dar um abraço. Quando eu abracei aquele homem de 1,90 m, ele começou a chorar e caiu para o chão. Ele estava precisando de um abraço. Eu falei, se essa pessoa entendesse isso, que ele é tão amado por Deus, Deus se preocupa tanto com ele, que Deus pediu para me dar um abraço nele. Já pensou? Você chegar na igreja e Deus dizer assim para alguém, assim, vai lá, dá um abraço naquela pessoa, diz que eu a amo. Coisa linda isso, né, meu irmão? Deus tratar você com exclusividade. No meio de uma multidão, você não é mais um no meio de uma multidão, você é uma pessoa exclusiva para Deus. E Deus te trata como se só você estivesse ali. Simplicidade. Fala para o teu irmão, fala, não complique o que Deus simplificou. Amém? Perceba o Senhor, né, em todos os teus caminhos, e Ele vai endireitar o que está torto. Faça como Daniel. Seja simples, seja um homem de oração. Peça em secreto. Pastor, como que Deus te deu isso? Simples. Eu orei, falei com Deus, e algumas vezes eu nem oro, eu só penso. E Deus faz. Amém, queridos? E às vezes eu não peço porque eu fico constrangido de pedir. Mas Deus sabe que eu preciso. E Ele faz. É assim que Deus quer tratar você. Simplesmente faça aquilo que está na palavra. Ame, ajude, estenda a mão, perdoe, seja educado. Ore ame os teus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Simples. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Quer dizer, eu deixarei você me achar. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Às vezes achamos que tesouro é dinheiro e também. Mas tesouros e riquezas são chaves, algumas coisas que eu falei hoje, que tem outras mais. Que você, quando você coloca em prática, as coisas começam a acontecer. Simples assim, mas eficiente. Amém? Aleluia. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa, e a pessoa muito brava. E na hora que eu estava conversando com ela, Deus disse assim, olha nos olhos dela. Só. E eu olhei bem no fundo dos olhos dela. E ela falando brava, ela foi falando daqui, ela foi acalmando e foi olhando para os meus olhos e começou a chorar. Eu pude orar com ela
E aquela pessoa saiu dali abençoada. Ela estava nervosa. E Deus me pediu um olhar só. Mais nada. Só. Você já abraçou alguém da sua família hoje ou não? Uma outra palavrinha, eu te amo. Você já disse para alguém hoje que ama? Eu te amo, me perdoe, eu errei, você é importante, muito obrigado. São coisas simples, mas que tornaram a vida de Daniel tão mais fácil. Até na cova dos leões, você já pensou? Usou a juba do leão como travesseiro. Simplesmente porque era um homem que conhecia a intimidade de Deus. Deus fecha a boca dos leões. Deus vai lutar por você mesmo quando você não sabe. Deus vai te livrar de acidentes sem você saber. Deus vai guardar a tua saúde sem você saber. Deus vai fechar a boca daqueles que têm falado mal de você sem você saber. Quando você está no esconderijo do Altíssimo. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé. Eu não vim aqui para dar sapato de fogo, eu não vim aqui para pular, gritar, sapatear. Tudo isso é bom, gostoso, aleluia, temos que fazer. Mas eu vim aqui simplesmente para te apresentar um lugar onde não vai te faltar nada, que é a presença dele. Um lugar onde tudo perde a intensidade. Os problemas perdem a intensidade, as doenças perdem a intensidade, tudo. Onde as coisas, portas fechadas se abrem facilmente, dar-te-ei as chaves do reino. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Coloca a mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos. Pai, eu ministrei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o teu povo está aqui nessa campanha de 21 dias, porque crê em Ti e crê na Tua palavra. Povo que Te ama, que quer mais de Ti. Mas aqui, Pai, há corações que estão aflitos, aqui há corações que estão preocupados, angustiados. Mas, Senhor, existe um dos tesouros e das riquezas do Senhor tão preciosas, que só são descobertas no esconderijo do Altíssimo, na Tua presença, na intimidade do Senhor. Um desses tesouros é a oração, Senhor. Quando oramos, o Senhor nos ouve. Quando abrimos a nossa boca, o céu se abre. Quando usamos o nome de Jesus, as resistências são quebradas. Quando Te agradecemos, Te adoramos, Tua palavra diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quando Te agradecemos no meio da aflição, descobrimos um tesouro precioso, uma riqueza maravilhosa, que é a gratidão. Te agradecemos, Senhor, até em meio às lutas, porque em meio às lutas podemos ter experiência de buscar força em Ti. Porque as lutas, Senhor, podem causar marcas em nós, mas as lutas jamais poderão nos destruir a nossa fé, porque a nossa fé está em Ti. E eu Te peço agora, Senhor, que Teu Espírito Santo Consolador esteja sendo liberado sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre o coração aflito, angustiado, que nesse momento eles recebam a paz, o refrigério, o descanso que tanto precisam, e encontrareis descanso para vossas almas, diz o Senhor.
Oh, aleluia. 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 Pai, aqui há pessoas enfermas que chegaram sentindo dor. Tua palavra diz que o Senhor levou na cruz toda a nossa enfermidade. Pelas suas feridas nós somos sarados. Que a unção e a graça e o poder do Senhor seja liberado sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão enfermos. E receba nesse momento o toque poderoso das tuas mãos, restaurando totalmente a saúde, levando embora toda a dor, e dando a eles, Pai, o alívio, o renovo, a restauração. Tu és o Deus Todo-Poderoso, confiamos em Ti, por isso buscamos a Tua face nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, envolva esse lugar com a Tua glória, envolva esse lugar com a Sua presença. Pai, é o mesmo anjo que visitou Daniel naqueles 21 dias, e o chamou de homem muito amado, que se manifeste na vida de cada um do Teu povo, que cada um experimente o gozo, a alegria do Teu amor. Ó Pai, seja tocado pelas Tuas mãos santas e poderosas, e onde houver, Senhor, uma necessidade, derrama a Tua unção. Aonde eles mais precisam, Senhor, coloca as Tuas mãos. Em nome de Jesus, e que o milagre seja estabelecido. Que o impossível se torne possível. Que o sobrenatural se manifeste no natural. Oh, em nome de Jesus, Pai, que ao chegar em casa, Pai, eles possam ver um ambiente diferente. Que amanhã cedo, quando o sol nascer, Pai, tudo se faça novo. E eles possam ver realmente, ó Deus, aquilo que estava preso sendo liberado, as portas fechadas se abrindo. Pai, mas não deixe os meus irmãos, não nos deixe esquecer que o segredo está na intimidade da Tua presença, é buscar a Tua face, é conhecer o esconderijo do Altíssimo, onde encontramos descanso para a nossa alma. E não nos deixe esquecer os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, da simplicidade do Evangelho da Tua palavra. Basta uma atitude nossa e as coisas mudam, Senhor. Basta uma atitude de obediência nossa e os milagres acontecem. As portas se abrem e as necessidades são supridas. Simplesmente porque descobrimos o melhor lugar para estarmos, que é no esconderijo do Altíssimo, Senhor. Diga para Deus, fala: Deus, me esconde lá, me esconde no secreto da Tua presença. Ajude-me, Senhor, a desfrutar da intimidade do Senhor. Ajude-me, Senhor, a experimentar de tudo aquilo que a Tua presença pode dar, pode proporcionar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Comece a orar com seu irmão. Ore junto com ele agora, busca Deus junto com ele. Fala: Deus, toma a vida do meu irmão agora. Leva ele, alinha a vida dele contigo. Alinha o coração dele com o Teu coração. Alinha ele com a Tua palavra, Senhor. Não deixe ele complicar a vida cristã, que ele possa simplificar. Buscando o Senhor, jejuando, buscando a Tua face. Oh, porque tudo está em Ti, Senhor. Tu és a fonte de todas as coisas. Tu és a fonte da alegria. Tu és a fonte da paz, da cura. Tu és a fonte da libertação. Tu és a fonte do livramento e da provisão. E é o Senhor que buscamos. Oh, levante a sua voz, meu irmão. Fale com Ele. Deixe o Espírito encher o teu coração da presença dEle. Deixa Ele afinar o teu espírito com o Espírito Santo. Por isso, levante a sua voz e fale com Ele. Busque a presença dEle. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. Simples assim, abre a boca e fala, e Ele te enche. Oh, aleluia. Oh, xarabadaba, show. Aleluia, Senhor.